Seja muito bem-vindo e hoje você vai aprender sobre o Node.js, uma ferramenta sensacional, uma das mais utilizadas no mercado. E antes de você aprender ela, preciso falar um pouquinho sobre JavaScript. JavaScript é uma das linguagens de programação mais utilizadas ao redor do mundo, porém, ela tinha uma limitação que ela rodava basicamente somente nos browsers, ou seja, nos navegadores, como Edge, Google Chrome, Safari, Firefox, entre outros. Então, criaram o Node.js para rodar fora dos navegadores e aproveitar os recursos dessa linguagem de programação. No caso, ela é considerada uma das linguagens mais rápidas também. Então você poderia construir muitas coisas com ela também fora do navegador, e por isso um dos motivos que existiu o Node.js. Basicamente o Node.js ele adquiriu o motor do próprio navegador Google Chrome. O Node.js tem dentro dele um motor chamado V8, que é o que interpreta a linguagem JavaScript para ser criados os códigos, os processamentos no computador. Então, basicamente é esse motor que possibilita a gente fazer todas essas execuções, ok? O que você pode desenvolver com o Node.js? Ele é utilizado muito para desenvolvimento de APIs, a parte de back-end. Então, você pode criar um site, você tem toda a interface lá, a pessoa utiliza, coloca os dados no campo, só que o front-end comunica com o back-end, e aí ele faz todo o processamento das regras e também devolve as informações para o front-end, trazendo os dados aí para você de forma muito rápida e fácil. E eu vou mostrar um pouquinho como que ela funciona. Nós vamos criar aqui a nossa primeira API, muito simples, com uma rota aqui para você poder saber como que funciona. Já vou aqui para minha tela para te explicar. Eu estou no meu VS Code aqui, criei uma pastinha chamada aula 1, tá certo? E aqui nós vamos criar a nossa primeira API de forma muito simples. Bom, se você não tem o Node na sua máquina, você vai abrir o seu navegador e você vai colocar Node, tá um pouquinho lento a minha máquina aqui, que eu estava com muita coisa aberta rodando. Nós vamos colocar Node, já tem aqui, ó, download. Você vai entrar no site oficial deles, que é este aqui, e você pode baixar pelo curl, com linha de comando, ou senão você pode escolher o seu sistema operacional, Windows, Linux ou Mac, utilizando também, escolhendo o pacote gerenciador aí que você mais gosta, ou se você não conhece, você pode baixar esse aqui NPM mesmo, que ele é bem famoso. Os três são, na verdade, né? Eu gosto de utilizar mais os dois de baixo aqui, até o último aqui, o PNPM, porque ele é um dos mais rápidos aí para nós realizarmos os procedimentos. Mas não tem problema, você pode baixar o que lhe agradar mais. Se você não conhece, vai no NPM, que é para você começar, você vai conhecendo, na hora que você entender todas as diferenças entre eles, aí você pode ter uma opinião um pouco mais forte, né, formada aí sobre qual o melhor para você. Bom, a versão que eu indico é a 22.20, porque ela é estável, ok? E aí você consegue rodar os seus projetos e até fazer todo o seu estudo. Bom, depois que você instalar essa biblioteca, é muito fácil, só você seguir os procedimentos. Você vai colocar no seu terminal node-v, e aí ele vai te trazer a versão, que é a 22.18 aqui no meu caso. Então você vai saber que ela foi instalada com sucesso. É assim que você sabe se realmente foi instalado ou não. Se ficar em vermelho e não trouxer a versão, dá uma revisitada ali, tenta instalar novamente, vê onde você errou, lê a documentação, que provavelmente tem alguma coisa aí que está prejudicando rodar aí o Node.js, tá bom? Bom, vamos criar aqui com o nosso primeiro comando, o npm, e aí eu vou colocar npm init, para nós iniciarmos, -y, tá? Eu vou explicar o porquê do -y. Ó, se você não colocar ele e der um enter, ele vai fazer uma série de perguntas aqui, ó. Nome do pacote, ele já dá como sugestão aula 1, tá? Que é o nome da minha pastinha aqui. Então eu posso colocar aula 1 mesmo, vou dar um enter. Aí ele fala, qual que é a versão? É 1.0? Sim, é 1.0. A descrição, minha primeira API. Dou enter. Aí ele fala, aí ele vai passando outras opções. Quer criar o primeiro arquivo index.js? Sim. Teste de comando? Aí eu vou colocar, não, vou pular. Git, repositório do Git? Não, não quero colocar nada, então eu vou pulando, só dando enter aqui. Depois ele vai perguntar, tá tudo pronto, vou criar. Aí eu vou colocar um yes aqui. E aí ele vai fazer essa criação para mim, ó.
Então, ele colocou o nome do projeto aula 1, versão 1.0, descrição, ó, minha primeira API, aí o arquivo index.js, e aqui ele coloca as outras informações, tá? O que que acontece se eu colocasse aquele Y? Então, vou deletar aqui e vou mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Então, na hora que eu colocar um git init -y, ele vai criar o arquivo direto sem fazer aquele monte de perguntas, tá? Basicamente ele dá um yes para fazer toda a parte da criação. Então aqui ele já criou da mesma forma. A única coisa que ele não colocou a descrição que nós havíamos colocado, que era a minha primeira API. Basicamente é isso. Bom, o package.json é onde vai todas as informações do projeto, ok? Agora nós vamos instalar um framework que nós vamos utilizar para fazer as rotas da nossa API. Então nós vamos colocar npm install e vamos colocar express. Enter. E aí ele vai criar aqui dois arquivos, né? Aliás, um arquivo e uma pasta. Esse package.lock.json, onde tem as informações das dependências que ele está instalando aqui, com versões, ó, e também todo um descritivo. Não vou entrar no mérito agora, porque esse não é o foco, mas esses dois arquivos aqui são principais para o nosso projeto. Para o nosso projeto. Principalmente se não foi você que desenvolveu, é com base nele que você vai entender o que o API, o que o serviço precisa, que tipos de frameworks que estão ali acoplados para poder fazer rodar, enfim, além da documentação, tá? Então esses dois arquivos são bem importantes. Ele criou aqui esse Node Modules, porque esse Node Modules tem muita coisa aqui dentro, que são os módulos nativos do Node também, só que, como nós instalamos o Express, e ele não é um módulo nativo do Node, ele está aqui. Por quê? O Node coloca ele aí dentro também, né, para organizar e deixar tudo num local só. Tanto que se você abrir aqui, ó, você vai conseguir ver toda a funcionalidade, né, o que esse Express faz, como que ele foi construído aqui, e também tem um README aqui explicando um pouquinho de como ele funciona. Então, como instalar ele, como criar, como utilizar ele. Ele tem aqui uma parte, deixa eu ver se eu acho aqui, tem as licenças dele e também tem como utilizá-lo na sua aplicação, como você importa. Aqui, ó, como você importa na sua aplicação, para você criar a sua primeira rota, como você escolher a porta. Então ele tem algumas informações, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Então tudo que nós instalarmos aqui na nossa API e utilizarmos de framework, ele vai vir para essa pastinha Node Modules. Perfeito? Então aqui nós instalamos esse Express, né, esse framework, para poder utilizar para criar a nossa API. E aí eu vou precisar de um arquivo de JavaScript, que eu vou chamar de index.js, para nós escrevermos o nosso código e criar o nosso servidor. Perfeito? Mais um detalhe antes de nós começarmos a criar. Nós vamos vir aqui, colocar type, e aí ele vai trazer essa opção, CommonJS e Module. Qual que é a diferença desses dois? Eu vou dar um exemplo. Vou usar o Module aqui. Salvei. Quando eu coloquei Module, ele vai permitir eu importar dessa forma aqui, ó. Import Express from, aspas duplas, Express. Perfeito? Então, ele vai permitir eu importar dessa forma aqui. Se eu não tivesse utilizado esse Module e tivesse usado aquele CommonJS, ele ia pedir para importar dessa forma aqui, ó. Express, aí vou colocar igual, require, e aí vou colocar o nome Express. Basicamente, essa é a diferença. Um importa dessa forma com require e o outro importa com a parte do import. Eu prefiro utilizar a parte do import aqui, tá? Agora fica o seu critério também, ok? Mas uma das mais utilizadas é a parte do import aqui mesmo. Bom, agora eu vou criar uma variável chamada app, e aí vou falar que ela vai receber o express. Aqui eu vou colocar app.use, e aí eu vou colocar express.json, porque aí o nosso API vai ler arquivos, né, vai ler os formatos de JSON. E aqui nós vamos criar o nosso servidor. Então eu vou colocar listen, ele vai rodar na porta 3333, e vou colocar uma mensagem, que se ele rodar tudo certinho, eu quero saber se ele rodou. Então ele vai me trazer uma mensagem aqui, e vou pedir para ele colocar server running. Ponto. Perfeito. Salvei. Então aqui eu estou falando para ele, olha,
Servidor, começa rodando com o Express aí, e eu quero que você rode nessa porta do meu computador, que é a 3333. Se rodar tudo certinho, mostra essa mensagem Server Running. Beleza, então vamos rodar aqui para ver se funcionou. Nós vamos colocar aqui Node, colocar index.js. Então, fala assim, ó, Node, rode esse arquivo. Então aqui, ó, eu pedi para ele rodar Node, roda o arquivo index.js. E aí ele rodou, deu tudo certo, e ele trouxe a mensagem server running. Ok? Que foi a mensagem que nós colocamos aqui. Perfeito. Agora, você pode ver que se você digitar alguma coisa, der Enter, ó, ele não faz nada, porque o terminal aqui está travado, porque está dedicado para o servidor que está rodando. Então, para parar ele, basta pressionar Ctrl C, ele parou, apareceu até aqui o nome da pastinha, ó, aula 1. Para limpar o terminal, você coloca CLS, você pressiona, perdão, Ctrl L, aí ele limpa o terminal, ok? Bom, agora vamos criar nossa primeira rota. Então, app.get, e aí eu vou falar que essa rota chama, vou colocar test, por exemplo. Vai pegar o request, response, deixa eu colocar aqui. Perfeito. Aqui, esse símbolo é só o sinal de igual e maior, tá? Eu só estou utilizando uma fonte que é a Faracode, e aí ela faz ficar dessa forma aqui, perfeito? Mas é só uma personalização aqui da minha IDE, mas a sua vai parecer igual e um sinal de maior, perfeito? Bom, aqui eu estou falando para ele, ó, cria uma rota chamada teste. E na hora que ele fizer a requisição, né, na hora que ele mandar acessar essa rota, eu vou responder da seguinte forma. Então, eu vou falar para ele retornar uma resposta, que é o response, passando um status, que é 200, ou seja, o status 200 quer dizer, olha, deu tudo certo, conseguiu acessar essa rota, tá tranquilo. E vou mandar uma mensagem para ele. E essa mensagem a gente vai mandar em formato de JSON, que é message, dois pontos, e aí eu vou colocar aqui, ó, ok. Ou seja, deu tudo certo você acessar essa rota. Então, basicamente, para rodar, vamos colocar aqui de novo Node, aí index.js, pressionei OK, servidor está rodando, olha lá, ó, server running. Tá, beleza, Júlio, mas não fez nada. Como que eu acesso isso? Então, agora que vem a parte legal. Para você acessar uma rota, basicamente a rota é uma URL, né? Igual você utiliza para acessar o site, igual você coloca google.com.br, por exemplo. E aí você acessa o Google. Lá você vai acessar da mesma forma. Você vai apagar aqui, ó, e você vai escrever localhost. Localhost é a sua própria máquina, dois pontos, e vai colocar a porta que você configurou, que é a 3333. Legal. Se você pressionar o Enter, não vai encontrar nada. Por quê? Faltou um pedaço da rota, que é o barra, e colocar o nome que você colocou, que era o teste. Na hora que você pressionar Enter, peraí, deixa eu colocar aqui, ele não foi, ah tá, deixa eu tirar aqui, ó, localhost 3333 teste, ó, agora que você acessou, ele trouxe em formato de JSON, aqui ó, message, ok, que foi a mesma mensagem que nós colocamos aqui, ó, message, ok. Ah, vamos ver se realmente funciona. Eu vou trocar, agora eu não quero que apareça ok. Vou colocar assim, minha primeira API. Pronto, salvei. Vamos tentar rodar de novo? Pressionar o Enter aqui. Ué, por que não está indo? Bom, não está indo porque o servidor está rodando. Então ele está rodando o script antigo antes da alteração. Então, para você conseguir visualizar a nova alteração, você vai pressionar Ctrl C no terminal para parar a API, né? E aí você vai rodar novamente Node index.js. Rodou, agora você volta aqui e pressiona o Enter e ele trouxe aqui, ó, message, minha primeira API. Certo. Júlio, tem alguma forma de eu fazer, testar ela, sem precisar ficar parando e voltando toda hora, parar a API, voltar, fazer de novo, alterar, voltar? Tem. Tem um pacote que nós chamamos, que é o Nodemon, tá? Nós vamos fazer npm install, e aí Nodemon,
a gente vai colocar "save "dev". Aí ele vai instalar esse Nodemon, tá? Ele vai instalar na parte, esse dev aqui, ó, é para ele registrar na parte de dependências de desenvolvimento, que ele separou aqui, ó. O Express está nas dependências de produção. Dependências de desenvolvimento é o seguinte: quando for para produção, você for colocar esse serviço para rodar, para as pessoas utilizarem, esse Nodemon não tem a menor necessidade, porque ele vai ser útil na hora que você estiver desenvolvendo. Perfeito? Então, vamos fechar aqui. E agora nós vamos rodar da seguinte forma: ó, Nodemon, e aí eu vou colocar index.js. Opa, ele não foi? Deixa eu abrir um novo terminal aqui. O meu está precisando de atualização, acho que ele está começando a dar uns probleminhas. Nodemon index.js. Não está rodando. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele roda com Node normal. Index.js. Ó, aqui ele está rodando, perfeito. Tá. Deixa eu ver se aqui eu consigo rodar de uma forma diferente. Nodemon index.js. Para o servidor. npm run dev. Ah, legal. Ó, o que eu fiz aqui? Deixa eu até parar e voltar novamente aqui para explicar para vocês. Eu instalei o Nodemon, certo? Nas dependências de desenvolvimento. E aqui eu utilizei os scripts, tá? Esses scripts aqui, ó, eu dei o nome de dev e coloquei o comando que era para ele rodar, nodemon index.js. E para ativar isso aqui, em vez de eu ficar digitando isso aqui o tempo todo, eu posso vir aqui e colocar ó, npm run para ele rodar, ou seja, npm rode o script dev, que no caso é esse aqui. E ele vai chamar esse script. Na hora que eu pressionar OK, ó, ele rodou. Ele rodou aqui e está falando que ele está observando os caminhos e as extensões. Então, ele está falando aqui, ó, servidor rodou. Olha o que tem de diferente. Na hora que eu vir aqui e colocar ó, servidor running ó, in dev mode. Estou falando para ele que ele está rodando no modo de desenvolvimento. Na hora que eu pressionar o Ctrl S aqui para salvar, ou perdão, Ctrl S não, Command S, que é aqui no Mac, ó, ele salvou, ele mesmo desligou e religou o servidor aqui e ele já traz atualizado. Então vamos ver, ó, na hora que eu acesso a rota aqui, ó, ele continua, minha primeira API. Agora, vou colocar segunda API, por exemplo. Na hora que eu der um Command S aqui, que eu salvei, ó, agora eu posso vir aqui e dar um atualizar, que ele traz minha segunda API. Então agora você não precisa ficar ligando e desligando a sua API aqui, né, o seu servidor, para você conseguir fazer as atualizações. Ele vai ficar escutando. Para parar esse servidor, basta fazer a mesma coisa. Pressiona o Ctrl C e ele para. Para rodar, você pode colocar ó, npm run dev e ele roda novamente. Tá bom? Aqui você pode criar outras rotas também, ó. Por exemplo, eu vou tirar uma cópia desse de cima. Aqui nós colocamos testes, então aqui eu vou colocar só um barra, tá? E aqui eu vou colocar outra coisa. Vou colocar seja bem-vindo. Pronto, salvei. Agora, na hora que eu acessar essa rota barra teste, ele vai trazer minha segunda API. Na hora que eu apagar esse teste e colocar só o barra que nós fizemos agora, e pressionar o Enter, ó, seja bem-vindo. E ele tem outra rota. Se eu colocar teste, ele volta para minha segunda API. Então, assim você vai conseguindo criar várias outras rotas e pedindo para ele fazer, mandar mensagens, verificar, fazer algum procedimento para você, seja salvar um arquivo, seja pegar dados de um formulário, e aí você consegue desenvolver muita coisa bacana, tá bom? Isso aqui é só uma introdução do que o Node pode fazer com o Express, então você já criou a sua primeira API aí, então meus parabéns, e a gente se vê na próxima aula, e eu espero que você tenha gostado. Até mais!